E aí as pessoas, eu sou o Léo Souza e está começando agora mais um resenha pós-jogos aqui no Bahia Analisando. Hoje a gente vai trocar ideia sobre o empate do Bahia contra o Ferroviário, a apresentação do Meia Caule, recém-contratado do Sport Clube Bahia, a dura derrota do Vitória lá em Maceió contra o CSA, que custou o emprego do técnico João Bussi, que foi demitido após o jogo, e um nome cotado para assumir o cargo, inclusive é Xará. Ainda tem muito mais sobre o futebol internacional e estreias pelo mundo. E antes de mais nada, você já sabe, balança, pega a visão e vem comigo! Vai analisando! Meus amigos, o Bahia empatou contra o Ferroviário e segue sem vencer na Copa do Nordeste. Saiu perdendo com gol de Eric Pulgar. Não é esse não. Esse é Pulgar, jogador do Flamengo. O Bahia tomou 2 gols desse rapaz. 2 gols. O Bahia tomou o primeiro, depois empatou com o Mugni no primeiro toque na bola. Tinha acabado de entrar em campo, foi bater a falta. Bateu a falta, empatou o jogo. Depois o Bahia conseguiu virar com um gol de pênalti de Everaldo. Torcedor. Graças a Deus. Até que enfim Everaldo fez um gol. E aí, quando parecia que vinha o primeiro triunfo na Copa do Nordeste, Pulga de novo. Uma pulga atrás da orelha. Empatou de novo a partida. Jogou muito bem, jogou tão bem que está havendo notícias aí, né? Especulações que ele está sendo cotado para ser contratado pelo Bahia. Despertou interesse, no caso. Ele é artilheiro da Copa do Nordeste, despertou interesse do Bahia, do Sport, do Paysandu. Isso não é notícia minha não, viu? Segundo o blog do Camps, o artilheiro da Copa do Nordeste, Eric Pulgar, já desperta interesse do Bahia, Ceará, Sport e Paysandu. É aquele time de lá do Pará, rival do Remo, tá ligado? Não pode falar o nome de vez. Oxi, lá ele, sabe qual é, não preciso falar o nome de vez. Paysandu, você sabe qual é, então pronto. Então o homem que é artilheiro da Copa do Nordeste fez 2 gols em cima do Bahia, jogou bem. O Bahia também não jogou mal, então já despertou interesse. O Bahia não jogou mal, fez uma boa partida, conseguiu virar o jogo, mas novamente aquela coisa, né? Perdendo chances. Teve uma chance muito clara de gol com Biel, com Ricardo Goulart, se eu não me engano também. E tanto que o narrador que tava narrando o jogo ali na hora falou: torcedor, tomara que não faça falta. E fez falta, porque o Bahia tomou um empate no finalzinho do jogo, depois de um bolo que aconteceu ali. A bola conseguiu ainda sobrar para Pulga conseguir marcar o gol de empate. E fez falta porque o Bahia criou várias chances. Fez 2 gols em bola parada, né? Um de falta direto pro gol de Mugni, um de pênalti de Everaldo. Mas fez falta os gols que os atacantes do Bahia perdeu. Então é uma coisa que precisa ser melhorado. E já venham falando isso há um tempo, alertando isso há um tempo. Tanto o Bahia como o Sport Clube Vitória vem perdendo muitos gols que fazem falta há um bom tempo. Não é desde o Bavi não, é antes do Bavi, há muito tempo já. Então não é de agora que vem falando sobre isso. E aí o Bahia segue sem vencer na Copa do Nordeste, né? Uma derrota na estreia e um empate agora em casa. E agora vai jogar pelo Campeonato Baiano no meio de semana. Pega o Bahia de Feira, o Bahia genérico, né? E aí só joga na Copa do Nordeste daqui a 3 jogos. São 3 jogos seguidos aí de Campeonato Baiano, para depois ter jogo da Copa do Nordeste. E aí o Bahia fez a apresentação do seu mais novo, do seu recém-contratado, do Meia Caule. Ele mesmo, jogador que jogou lá na Bulgária, junto com o Cicinho. E é o novo reforço do Bahia, um meio-campista de 27 anos. E na apresentação dele ele falou o quão bom é poder atuar novamente com o Cicinho. Se diz ser um meia técnico que gosta de finalizar, chega muito pelos vídeos, tanto que dá pra ver por aí pelo YouTube e pelo que ele fez também lá na Bulgária, que também não dá, com todo respeito, pra se tirar muito, né, da Bulgária. Ele é um meia, aquele meia diferente de Daniel, que chuta mais no gol, cria chances, só que... E outra, Daniel nem é meia, tá? Só um alento. Daniel é segundo volante que atua como meia.
Ele joga como 10, joga muito bem como 10, só que ele não é meia. Ele está atuando no Bahia como meia. E Caule não, Caule é meia mesmo. E é um meia técnico que gosta de criar jogadas, gosta de jogar em profundidade, quebra. E gosta de finalizar jogadas também, diferente do Daniel, que praticamente não chuta no gol, né? Então o Bahia agora vai ter pelo menos um meia que faça Daniel sentir uma pulga atrás da orelha. Ele foi anunciado na sexta-feira, dia 3, né? Já tá com o nome no bid, já pode jogar e tudo mais. E foi apresentado na segunda-feira, no dia 6, à tarde, para toda a torcida tricolor. Então, como eu falei, o próximo jogo do Bahia é contra o Bahia de Feira, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Baiano. O Bahia que joga uns 3 jogos seguidos aí, só de Campeonato Baiano. Vou até confirmar isso aqui para vocês. São 3 jogos de Campeonato Baiano. O Bahia pega o Bahia de Feira, depois pega o Doce Mel fora de casa e aí, minto, depois pega o Fortaleza. Então são 2 jogos de Campeonato Baiano para depois jogar contra o Fortaleza. E aí são 3 jogos de Copa do Nordeste. Fortaleza, Atlético de Alagoinhas, clássico. Todos são clássicos, né? Copa do Nordeste é a Copa dos clássicos. Mas pega o Fortaleza, o Atlético de Alagoinhas, clássico estadual. E aí pega o Sport. São 3 jogões, velho. 3 jogões. Duelo de tricolores, depois duelo baiano, depois duelo de... que já foi uma final de Copa do Nordeste, a final de 2017, né? Então são esses os próximos jogos do Esporte Clube Bahia. Então é isso. O Bahia precisa melhorar. Não dá pra cobrar muito ainda também, porque são 8 jogos. Então é um time que tá se encaixando, tá se entrosando. Ainda tem gente chegando, ainda tem gente pra sair, né? Já houve especulação de Matheus Bahia pra sair e tudo mais. Também do goleiro Gabriel, o Bahia ainda não confirmou nada. Então tem aquela coisa. Tem jogadores que não estão sendo relacionados, como é o caso do Caio Vidal, do Marcos Vitor, do Marco Antônio. Gabriel tá em transição, tava machucado. Então tem aquela coisa. O Bahia ainda tá tentando se adaptar com o elenco que tem. Até então, o elenco é esse que geralmente vai para todo jogo. Só que o técnico Renato Paiva, ele vem tentando dar rodagem ao elenco, fazer o elenco rodar um pouco mais. E aí, falando sobre o Esporte Clube Vitória, que perdeu para o CSA, tomou novamente 3-1 fora de casa, agora pela Copa do Nordeste. Vitória jogou muito mal. E aí, eu trago um ponto positivo desse jogo, que é a diferença de você ter um centroavante, um 9, um matador. A gente não ganhou do CSA, pelo amor de Deus. Lá no ataque, né? A primeira bola que veio para Léo Gamalho, ele já guardou lá. Então, quanta falta fez Léo Gamalho nesses últimos jogos, né? Quanta falta fez, principalmente para o torcedor que via Trellis perdendo diversos gols, principalmente os que eu vi na minha frente, assim, ele perdendo. Com falta ele tava fazendo o camisa 9 do Vitória. Fez o seu gol, mas não foi o suficiente. Vitória já tava tomando 2-0 com 15 minutos de jogo. Robinho foi o destaque da partida, o atacante do CSA. Véio, eu tô subindo a camisa assim toda hora, porque aqui de Salvador tá muito calor, véio. Não adianta ventilador. Enfim, só cortando isso pra falar uma coisa nada a ver. E aí, o Vitória tomou 3-1, teve um jogador expulso, o Dankler foi expulso, tomou o segundo cartão. Mas depois da expulsão, o Vitória meteu uma bola na trave. Então, parece que o Vitória tava melhor com a menos do que com os 11. Mas não adiantou muito, o Vitória tomou 3-1, jogou mal. E depois da partida, o técnico João Bussi foi demitido, não fez nem entrevista coletiva. E outra coisa que eu queria falar aqui sobre o pós-partida. A torcida Imbatíveis, ela postou uma nota oficial na sua página no Instagram, falando que teve o seu ônibus apreendido e tudo mais, que o Vitória buscou ajuda da diretoria do Vitória e não foi atendido. Disse que o presidente falou: vou ver, e não viu, né? No caso, não ajudou.
nem para alugar um novo ônibus, nem para tentar resolver a soltura do ônibus que foi apreendido pela polícia lá em Maceió, foi para o pátio. Então, o descaso que a diretoria do Vitória fez com seu torcedor, com o seu principal patrimônio, não em si a torcida organizada do Vitória, mas o seu torcedor, independente dele, de qual torcida ele faça parte, é um descaso com o torcedor, que é a parte mais importante do clube. O presidente Fábio Mota fechou as portas e a torcida organizada cobrou, fez uma nota postada lá no Instagram deles. Quem quiser ler melhor, entender melhor o caso, vai lá no Instagram da torcida Imbatíveis para poder entender o que é que aconteceu melhor. Mas fica aqui a minha atenção para a diretoria rubro-negra, o quão importante é poder ajudar a sua torcida, ainda mais num momento como esse, que a torcida saiu de Salvador para Maceió para poder apoiar o time, ver o time perder, jogando mal, e ainda buscar ajuda da diretoria e não ser atendido. Simplesmente houve um descaso com eles. É muito revoltante isso. E aí eu trago para vocês aqui os números, né, do técnico João Bussi, treinador do Vitória. Desde 2022 subiu milagrosamente o Vitória, que tinha 2% de chance, e acabou conseguindo subir. Ele deixa o Vitória com 20 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados, 25 gols sofridos, um saldo positivo de 4 gols. E em 2023 foram 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados, 14 gols sofridos e um saldo negativo de -1. Não é tão ruim os números, mas para um início de temporada é algo muito ruim para um treinador que já conhecia o seu elenco. Beleza, chegou jogadores novos e tudo mais, só que o elenco se qualificou. Pelo menos na minha opinião, o elenco do Vitória hoje é muito mais qualificado, ou é mais qualificado do que o elenco que subiu. Então ele tinha um elenco mais qualificado e não conseguiu dar liga, não conseguiu dar jogo, não conseguiu fazer o time jogar, velho. Então é uma coisa que fica aí essa tensão, e acabou sendo demitido contra o CSA. As 4 derrotas dele nesse ano foi o Bavi, 3-1 para o CSA e 3-1 para a Juazeirense, 4-1 para o Itabuna dentro de casa. A outra derrota dele no comando do Vitória foi o 5-1 contra o Figueirense. Então foram 5 duras e importantes derrotas que o Vitória sofreu, né, com o João Bussi. Um 5-1, um 4-1 dentro de casa, um 3-1 para o Juazeirense, que estava ruim no Campeonato Baiano. Depois dessa vitória ganhou força. Um 3-1 para um CSA que está horrível, com todo o respeito, e na minha opinião está horrível nesse momento. E um Bavi, que querendo ou não é clássico, mas os outros é muito difícil, e aí acabou sendo demitido. E o nome cotado, segundo Anderson Matos, meu parceiro Anderson Matos, é Léo Condé, ex-treinador do Novo Horizontino, do Sampaio Corrêa e diversos outros times, mas aqui eu citei os últimos 2 trabalhos dele, né, que foi campeão do interior com o Novo Horizontino e subiu com o Novo Horizontino da Série C para a Série B. E também foi campeão maranhense com o Sampaio Corrêa nesse último ano de 2022 e foi 5º colocado na Série B de 2022. O Sampaio ficou em 5º, fez uma ótima campanha em 2022, foi o 2º melhor mandante, fez 46 pontos dentro de casa. Bons números do técnico Léo Condé, Xará, e quando eu disse lá na abertura Xará por causa do apelido Léo Condé, não parei para olhar se o nome dele realmente é Leonardo, mas que ele é Xará de apelido, ele é Xará de apelido. E aí eu trouxe aqui os números dele, os números com o Novo Horizontino. Foram 41 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 48 gols marcados, 39 gols sofridos. Então foram esses aí os números do Léo Condé no Novo Horizontino. Ele foi demitido no jogo que ele perdeu para o Água Santa, tomou 1-0. E no Sampaio Corrêa, eu não entendi muito bem, né? Ele foi demitido depois que acabou o Campeonato Brasileiro. O time não conseguiu subir
Pô, aí você tá de brincadeira, né, velho? Você olha pro G4 da Série B do ano passado. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Os 4 grandes da Série B. E você vai cobrar um treinador porque não conseguiu subir. Ah, beleza, todo time quer subir na Série B. Mas, pô, velho, subiu os 4 maiores times, os 4 times de peso. E aí você quer demitir. Ah, vou demitir você porque você não conseguiu subir na frente do Bahia, nem do Vasco. Ah, beleza, ali é 11 contra 11. O Sampaio ganhou, pode ter ganho de um deles. Mas, pô, querendo ou não, a camisa pesa. E aí a Série B, tanto que é uma coisa que tá acontecendo que esse ano não se sabe nem quem é que vai transmitir os jogos da Série B, porque a Série B está mais fraca. Os 4 times mais fortes da Série B subiram no passado. Os 4 times de peso da Série B subiram no passado. Então ainda não se sabe quem vai transmitir a Série B, porque o Premier, eles entenderam que pela Série B agora ter um número menor de torcedores, né? Porque subiram os 4 times com maior torcida. Eles entendem que agora o valor, vamos supor que eles pagavam 2 milhões, não merece agora receber 2 milhões a Série B. Aí eles querem pagar menos, a CBF não quer esse valor, e aí tá nesse entrave para saber quem vai transmitir os jogos da Série B. Então é mais uma notícia sobre a Série B que tá muito difícil aí, os times estão buscando resolver, principalmente o Atlético Goianiense. Então já é uma atenção aí para a torcida do Vitória, que se não for o Premier, a cota da TV pode ser mais baixa do que já é. Então é uma coisa muito importante. Voltando ao assunto Léo Condé, né? Ele é um bom técnico para a Série B, tem bons números com o Sampaio, tiveram bons números, né? Teve bons números com o Sampaio. Foram 42 jogos. Foram 42 jogos, 17 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, 57 gols marcados e 57 gols sofridos. Com atenção para que ele fez 46 pontos dentro de casa na Série B de 2022, ficou em 5º colocado atrás dos 4 maiores clubes da Série B do ano passado. Então fez um bom trabalho e precisa de tempo. Não adianta chegar, colocar o cara para jogar, para o time jogar contra o Atlético de Alagoinhas, o time perder e aí cobrar o cara. Não, ele precisa de tempo, ele precisa de pelo menos uns 3 jogos aí, e aí para o time dar liga. Talvez até, quem sabe, o Vitória classifique para o Baiano, mas se não classificar também é uma coisa esperada, né? Não vou nem dizer, botar uma aspas aqui, porque realmente é esperado, já que mudou de técnico no meio do campeonato e o Vitória ainda está lutando para se classificar. Então a classificação, que já é difícil, ficou ainda mais difícil depois dessa mudança técnica aí. A não ser que Léo Condé já chegue revirando o Vitória e botando os caras para jogar muito, né? O Vitória tem um time mais qualificado do que o ano passado e pode sim acontecer. Não é nada de outro mundo se ele fazer o time melhorar. E aí eu trago para vocês aqui a tabela da Copa do Nordeste, como é que tá o grupo A e o grupo B depois dessa finalização da segunda rodada, né? Quer dizer, ainda não foi finalizada a segunda rodada, porque ainda tem Santa Cruz e Fluminense do Piauí, que joga no dia 8, lá no Arruda, às 8 horas. Teve Náutico e CRB 2-2, o Ceará deu 2-0 no Sampaio, o ABC também deu 2-0, só que no Fortaleza. O Bahia empatou com o Ferroviário, o Sergipe meteu 4-0 no Atlético de Alagoinhas. E é aquela coisa, né, que eu já tinha falado, que o Atlético de Alagoinhas no Baiano é um leão, na Copa do Nordeste ele vira um gatinho. Também é uma coisa esperada para um time de menor expressão. Ele tem que focar em um só, ele foca no Campeonato Baiano, mas também tomar 4-0, com todo o respeito para o Sergipe, meu amigo, pelo amor de Deus, viu? Vitória tomou 3-1 para o CSA e o Sport venceu o Campinense fora de casa, deu 2-0 lá no estádio Amigão, meu amigãozão. E aí o grupo A tem o Sport na liderança com 6, o Fortaleza logo atrás também com 6, Ferroviário e CRB terceiro e quarto respectivamente com 4, Sampaio quinto com 3, Fluminense e Vitória com 1, sexto e sétimo, e o último lanterninha novamente
o Atlético de Alagoinhas com 0 pontos. 2 jogos, 2 derrotas, 4-0. Meu amigo, pelo amor de Deus, bicampeão baiano, meu filho. Vamos acordar. E aí o grupo B vem mais pegado. O grupo B tá mais pegado. CSA com 4 pontos, Náutico com 4 pontos, Sergipe com 3, ABC com 3, Ceará com 3, Santa Cruz com 1, Bahia com 1 e o Campinense é o lanterna com 0 pontos. 2 jogos, 2 derrotas. Bahia é o vice-lanterna, viu? Vice-lanterna, 7º colocado, com 1 pontinho só. Bahia e Santa Cruz tem 1 ponto, só que o Santa Cruz tem um jogo a menos. O Santa Cruz joga quarta-feira, nesta quarta, contra o Fluminense Piauí em casa. E agora mudando o patamar, a gente vai falar um pouco sobre La Liga. Barcelona líder, disparou. O Barça disparou. Botou 8 pontos na frente do Real Madrid, né? O Real Madrid que perdeu pro Mallorca, tomou 1-0. Com Asensio perdendo pênalti e tudo mais. E vai pro Mundial com a derrota. Estão deixando o Flamengo sonhar. E o Barça venceu o Sevilha no Camp Nou, deu 3-0 com gols de Jordi Alba, Rafinha e Gavi. Gavi que pegou a número 6. Fez o seu primeiro gol usando a lendária camisa 6 do Barcelona. E Rafinha também fez gol e foi eleito o melhor jogador em campo. E é um cara que eu torço muito para que dê certo, porque é um bom jogador e que não vem dando certo no Barcelona, mas que eu espero muito que se firme lá no Barcelona, que possa dar certo. Ele que veio da Premier League, né? Que é um jogo mais difícil e tudo mais, só que lá na La Liga é tudo mais truncado, é tudo mais pegado, então o cara tem que se adaptar assim, ó, senão fica pra trás. E aí falando em Premier League, polêmica, o City, meu amigo, tá pra perder pontos, capaz até de ser rebaixado por conta de fair play, né? Por conta de fair play financeiro de 9 temporadas, desde 2013, depois de ter sido revelado uns documentos aí por reportagens produzidas por uma revista alemã, a Premier League quer penalizar o Manchester City com a perda de pontos e até quem sabe um rebaixamento ou exclusão da liga. Imagine aí, a Premier League excluiu o Manchester City da liga, vai jogar o quê? Championship? E não vou poder subir? É complicado, porque o Manchester City, a acusação é de que o Manchester City burlou de certa forma o fair play e gastou mais do que deveria. O fair play lá, ele acontece, né, na Inglaterra, só que diferente da La Liga, ele é menos rígido, os times gastam mais suavemente, mais de boa do que lá na Espanha. A Espanha é tudo mais rígido, Daniel Alves que o diga. E lá na Premier League, não, os times gastam mais de boa. Você vê aí, o Chelsea gastou mais de 300 milhões de euros. E o que é o fair play, né? O fair play financeiro é o que? Eu compro um jogador tal de 20 milhões, ou seja, eu só posso gastar 20 milhões. Ah, Léo, você vai comprar 10 jogadores, eu vou comprar 10 jogadores, cada um por 2 milhões, mas eu só posso gastar 20 milhões. Lá na Premier League já é um pouco menos rígido, mais relaxado, mais de boa. Não, tô vendo não, pode fazer aí. Mas agora, e é uma coisa mais política, né? Agora que tá se envolvendo, porque o primeiro-ministro britânico quer botar ordem na casa. E esse primeiro-ministro, ele já quer começar logo com o City, né? Procurar investigar isso aí, porque o City também já teve essas questões com a UEFA, só que conseguiu reverter e tudo mais com a UEFA. Não foi penalizado, diminuiu as causas, mas conseguiu não sofrer tantas sanções. Ela conseguiu anular o banimento e reduziu a multa após a apelação à Corte Arbitral do Esporte, a CAS. Então, agora com a Premier League é mais ou menos isso aí que aconteceu com a UEFA, a conta de fair play financeiro. Meu amigo, esse fair play financeiro bate aqui no Brasil. Ai. E tem Flamengo, hein? Hoje, no caso hoje, terça-feira, né? Pra quem tá assistindo terça, dia 7 de fevereiro de 2023, o Flamengo estreia no Mundial. Estreia contra o Al Hilal, o time do Michael. Quem sabe pode ter uma lei do ex aí, né?
Quem sabe, né? O Flamengo que joga aqui, peraí que eu vou olhar o nome do estádio. Tô sem óculos, eu tenho que chegar mais de perto. Estádio Ion Botata, lá em Tanger, no Marrocos. Eu tinha olhado o nome, só que eu esqueci. Agora falando tanta coisa, eu acabei esquecendo. Então tem que ir um pouco mais de perto, tô sem óculos, então é isso. Enfim, Estádio Ion Botata, lá no Marrocos, lá em Tanger. O Flamengo vai enfrentar o Mundial às 4 horas da tarde. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Provavelmente seja antes do jogo. Então você é o Flamengo. O Flamengo é o Brasil no Mundial pra você? Ou você é um argentino? Porque tem aquela, né? Tem quem diz, o Flamengo é o Brasil no Mundial e eu sou argentino. Tem aquela coisa. E aí o Flamengo estreia e estão voltando aquilo que eu já tinha falado, que estão deixando o Flamengo sonhar, porque falaram que o Real Madrid não tinha inscrito Benzema, Courtois e Militão. Surgiu uma lista aí que eles não foram inscritos para o Mundial, mas segundo o GE, e aqui eu tô na página do GE lendo, tô aqui ao vivaço lendo enquanto eu gravo o vídeo para vocês, que o Mundial de Clubes, Real Madrid inscreve Benzema, Courtois e Militão para o Mundial. Então, eles que são dúvida ainda, né? Estão machucados, foram inscritos para o Mundial. Naquela coisa de tipo, eu não vou jogar, mas o time foi campeão mundial, vou botar lá no currículo. Aquela coisa, entendeu? O que é que a gente espera? Que o Real seja campeão. Pelo menos eu espero isso, né? Se você pode torcer pro Flamengo, aí do outro lado, mas a maioria do Brasil, ou pelo menos a minoria, sei, espera que o Flamengo perca, porque é o Real Madrid. Mas futebol é futebol e o Real Madrid não tá aquela coisa toda de quando foi campeão da Champions e ainda tá sofrendo com lesões e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que o Flamengo joga contra Michael nesta terça, o Flamengo pode ir pra final, o Real Madrid também, e jogar contra Vini Júnior. Já pensou, meu amigo? Vini Júnior decidindo o Mundial de Clubes, assim como decidiu a Champions, e ainda uma lei do ex no Mundial. Meu amigo, é muita coisa pro Mundial só. Mas é isso. O Flamengo estreia contra o Al Hilal, então não pode ainda pensar em Real Madrid, porque tem que pensar no Al Hilal e passar do Al Hilal para depois jogar e o Real Madrid passar do seu adversário para poder pensar em Flamengo. É isso. Fico por aqui com o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, pela sua audiência. Tamo junto e até a próxima.